Hoje nós estamos recebendo com muita alegria alguém que é membro dessa igreja, não é? Desde o início, mas como viaja muito, não é? Como um dia está na Guatemala, outro dia está em Manaus, outro dia está em... Cada dia ele está num lugar, mas de vez em quando ele passa por aqui, e hoje, visitando a cidade, nós temos a honra de receber a ele e a sua querida esposa, Kelma. Então vamos dar um aplauso muito, muito agradável ao Senhor pela vida do pastor Nelson, sua esposa Kelma. E vamos recebê-lo para ministrar a palavra do Senhor. Com muita alegria, vamos recebê-lo para ministrar a palavra do Senhor. Que bom estar aqui novamente, junto com vocês, muitos rostos novos, gente bonita, outros não tão jovens, mas é sempre uma alegria estar com os irmãos. Rever pastor Jason, como disse, temos uma história junto, principalmente com essa igreja. Aqui estivemos desde o princípio. Para quem não sabe, chegamos aqui, tudo estava bem diferente do que é hoje, né, Jason? Cozinhamos aqui uns 30 dias, porque a nossa cozinheira tinha ido tirar férias. Mas são experiências marcantes e, como disse, sempre é bom estar aqui. Não é clichê, pois é uma verdade. O Espírito de Deus está neste lugar. E viemos aqui para adorá-lo, como já temos feito. E viemos aqui para receber o que Ele tem para nós. Porque Ele tem algo para nós nesta noite. Eu vim buscar. E eu sei que Ele tem algo para mim e para você que está aqui, de coração aberto. Se você estiver aqui com o coração aberto, com a posição correta, por que com posição correta? Porque às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas às vezes nós não estamos na posição correta que um vaso de Deus deve estar. E se tivesse vazio, eu iria mostrar. Este copo está cheio. Eu já fiz, acho que isso aqui antes. Mas para os novos, que não sabem, cada um de nós somos vasos nas mãos de Deus. E para sermos cheios, temos que estar na posição correta. Se eu estiver embocado, eu não posso ser cheio, ainda que esteja no lugar correto. Se eu estiver tapado, eu não posso ser cheio. Eu dependo estar não só na posição correta, mas com o coração aberto para que Ele possa me encher. Por isso que algumas pessoas você vai encontrar que vai dizer, eu não senti nada no culto. E esse é o problema, porque muitos se movem por sentimentos. E não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé. E a palavra de Deus diz que Ele está neste lugar. Ele está onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ele está conosco todos os dias. Sabe que Ele está contigo lá no trabalho, lá no hospital, ou lá, seja na fase que você esteja vivendo, Ele está com você. E eu nunca abro mão disto. Meu coração às vezes me trai por causa dos meus sentimentos. O meu sentimento às vezes diz, eu não o sinto, mas entre não sentir e a palavra que diz que Ele está, eu fico com a palavra, Ele está comigo todo o tempo. Quero convidar vocês a abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, um texto muito conhecido, e um versículo também bem conhecido, capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo 35. Eu não preciso dizer que estou feliz de, além de estar com vocês nessa noite, estar aqui acompanhado da minha esposa, que não é sempre que podemos estar juntos, mas aprove ao Senhor estarmos passando um período aqui no Rio. E estou meio camarão hoje, né?
Então imagina que aproveitamos o sol do Rio de Janeiro. Quantos encontraram Marcos capítulo... Bem, já nem precisa encontrar, está aqui. 4:35, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Você pode repetir comigo esse versículo como lemos? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Curve a sua cabeça. Pai, no nome do Teu Filho, Te louvamos e agradecemos pela presença do Espírito Santo, por esta palavra, Senhor, que acabamos de ler, Senhor, que é a Tua palavra. Só Tu conheces por que estamos aqui e como aqui chegamos. Pai, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada um de nós, falando-nos, renovando-nos, curando-nos, a fim de que em todas as coisas o Teu nome seja engrandecido. Por isso opera com liberdade, porque nossas vidas estão nas Tuas mãos. E todos dizemos amém. O capítulo 4, se fôssemos lê-lo todo, nós veremos Jesus trabalhando junto ao mar, o lugar em que Ele mais pregou, junto ao mar. Passou um dia ensinando a palavra de Deus, e o dia foi declinando, e conforme nós lemos, diz: naquele dia, quando eu leio essas coisas, me chama muita atenção, porque todos nós temos um dia que marca a nossa vida. Eu não sei que dia você está vivendo, eu não sei em que período deste dia você está passando. Alguns estão vivendo um dia diferente na esfera espiritual, seja da sua vida, seja do seu casamento, seja do seu ministério, seja da sua vida trabalhista, empresarial. Talvez você esteja vivendo um dia diferente da sua vida comum, em outras fases, em outros tempos. Eu sei que Deus trabalha conosco em dias e dias, assim como está estabelecido no livro de Gênesis. Houve o primeiro dia, o segundo dia, e em cada dia Deus ia fazendo coisas maravilhosas, coisas tremendas. E assim também passa na nossa vida. Nós vivemos dias e fases diferentes dentro da caminhada cristã. No sexto dia, nós vamos ver que Deus criou o homem e começou a trabalhar na sua vida. Plantou-lhe um jardim. Nós não vamos entrar nesse detalhe, só estou querendo enfatizar que todos nós aqui estamos vivendo um dia na nossa vida espiritual, distintamente uns dos outros, que nos marcam. E este dia se divide em 3 fases: manhã, tarde e noite. Porém é interessante que nós todos lembremos que em cada fase, seja da manhã, seja da tarde ou da noite, quando você lê a Bíblia e estuda a Bíblia, você vai ver Deus falando em cada uma destas fases. Um exemplo disto está quando Jacó está lutando com Deus e diz: e ao romper do dia, amanhãzinha, bem cedo, Deus falou com ele. Em outros momentos, como a leitura, não vou jogar para outros, mas aí era final da tarde, e o Senhor Jesus, na pessoa, sendo o próprio Deus, falando com os seus discípulos, ao final da tarde.
E nós vamos ver muitos outros personagens na Bíblia, em que eles estavam na terceira fase do seu dia, a noite espiritual que estavam atravessando, mas Deus sempre falou com eles, falou com Abraão, falou com Paulo, falou com vários. Então o que eu quero dizer, apesar de você estar vivendo um dia diferente da sua vida, não sei se o seu dia está sendo marcado pela manhã, que são novos acontecimentos, pela tarde em que você já vai se cansando, ou pela noite em que tudo parece tenebroso, mas uma coisa eu sei, você não vai ficar sem ouvir a voz de Deus em qualquer um desses períodos do dia em que você está atravessando. Amém? Agora é bom entendermos que Ele fala quando Ele quer. Nós não sabemos a que hora, do período da manhã, ou da tarde ou da noite, não sabemos. Ele não fala todo o tempo, mas Ele fala. Nós não passamos nenhum período sem que Ele fale. E eu quero crer que esta noite Ele te trouxe aqui para falar com você nesta noite. Porque o texto que lemos, e eu me prendo muito ao texto, porque eu sempre me preocupo o que trazer para a igreja, e eu entendo que é o texto que Ele põe no meu coração, é porque o Senhor quer falar com alguém dentro disto, e alguém aqui pode estar passando justamente dentro do dia em que você está vivendo, e que às vezes você está sendo marcante, seja pelas lutas, seja pelas dificuldades. Talvez você já passou a manhã da ênfase, do gozo, da alegria, da disposição. Nós vimos isso agora, o pastor acabando de apresentar. Não muito tempo atrás, ele sentia que as pessoas se disponiam mais para levantar a mão e dizer: estou aqui, conte comigo, pastor. Vamos para a evangelização. Mas quem sabe esse período de primeiro amor, de disposição, de interesse, já tenha passado, você já está transferindo isso para outros. Por quê? Porque você já chegou no período da tarde. E quando chega o período da tarde, nós vamos começando a nos sentir o quê? Cansados. Tem muita gente vivendo aí, no período da tarde nós vamos sentindo cansados, porque diz o texto que nós lemos, que Jesus desde manhã estava ali trabalhando e ensinando, e diz assim, e naquele dia, não era um dia qualquer, era um dia marcante, foi um dia de ensinamentos, foi um dia de aprendizagem, foi um dia de conhecimentos, de informações. Jesus falou sobre várias parábolas, e uma das coisas que nós não vamos entrar aí, vamos deixar esses pontos aqui para o pastor Pedro, mas ele vai dizer assim: quem tem ouvidos ouça. E eu queria ter tempo para nós falarmos sobre a audição e o problema da atualidade. Quem tem ouvidos ouça. Temos que cuidar disto, da nossa audição. O que estamos ouvindo? Porque se não estivermos ouvindo boas coisas, nós vamos nos confundir e nos deixar ser confundidos. Mas aqui eu sei que vocês estão ouvindo a palavra de Deus, que instrui para lhes livrar e para renová-los dentro do conhecimento de Deus. Cuide sempre da sua audição, e eu não quero entrar aqui. Mas eu volto ao ponto em que nós estamos meditando. Naquele dia, sendo já tarde, eu penso, enquanto eu estava meditando, nesta tarde eu estava assim acostado, ou deitado no sofá, e que é uma pessoa que eu estava dormindo, mas eu estava meditando na palavra todo o tempo, e eu estava vendo a cena, Jesus ensinando, Jesus pregando, Jesus falando em particular com os discípulos, e aí eu estava vendo aqueles discípulos, me parece que eles já estavam cansados, depois de tantas tarefas,
Depois de trabalhar com a multidão, servir a multidão, atender um aqui, levar um enfermo ali, isso é desgastante. Se você pensa que trabalhar na obra de Deus é coisa fácil, você está enganado. Lidar com pessoas nos desgasta e nos cansa fisicamente e espiritualmente. E eu penso que os discípulos estavam ali, final da tarde, terminando o seu expediente ministerial, e eles disseram, quem sabe, eu não vejo a hora de ir para casa e deitar naquela rede e descansar. Eles estavam, quem sabe, pensando, pronto, está acabando mais um dia, acabou, já não tem mais nada para hoje. Engano. Eles não sabiam o que o Senhor tinha em mente. Eu quero dizer uma coisa para aqueles que estão vivendo um período da tarde e que está pensando em descansar, que está pensando em se recolher e dizer, eu não preciso mais fazer isso, eu já estou cansado desta situação e vou me acomodar e vou descansar, chega para mim. Mas eu vim te dizer nesta noite o que o Espírito Santo colocou no meu coração: não é hora de descansar, há uma novidade de Deus chegando para você, ainda que pareça ser tarde e não tem mais nada para você fazer. Se você pensa que está na hora de repousar, de descansar, porque já fez muito para o Senhor, eu vim te dizer pela palavra que o Senhor põe a você que está aqui nesta noite, este final de tarde é apenas o começo de algo novo que Deus tem para nossas vidas. Eu já me senti cansado 10 anos atrás. Eu estava prestes a completar 50 anos. Já sabem quantos anos tenho, né? E sabe o que aconteceu? Eu vivi 18 anos no Brasil, fora do Brasil. Quando eu voltei, eu encontrei outra igreja. Eu saí e deixei uma igreja. Quando eu voltei, encontrei outra, com outras práticas, com outro comportamento ministerial. E eu me assustei com a mudança do que eu vi. E quando eu deixei de pastorear a igreja e vim auxiliar em uma igreja e descobri uma outra geração, que eu coloquei um nome, a geração da transferência, porque quando eu saí daqui, a juventude com quem eu trabalhava, todos nós tínhamos disposição, e quando eu me reúno com o pastor Jaso, irmã Ângela, nos reunimos, nós falamos muito de um passado, de como era a igreja nos nossos tempos de jovens, ainda que ele é mais antigo que eu, mas nós temos muitos amigos em comum, e a igreja era pujante. O pastor nem só olhava, nós já estava levantando a mão e nos oferecendo. Quando eu voltei e o pastor me pediu, eu disse: eu só espero que o pastor não me peça para trabalhar com a juventude. Isso é o mesmo que, meu irmão, ele dizia assim: eu quero trabalhar com a juventude. E lá veio o pastor me pedir, justamente, eu com 42 anos na época, eu achava que estava fora da realidade, e lá veio ele. E eu encontrei uma geração, sabe o quê? Que ela não queria, ela estava na igreja, mas ela não queria se envolver com as coisas da igreja. Ela estava preocupada com faculdade, ela estava preocupada em poder viajar, ela estava preocupada porque agora as passagens aéreas são mais baratas, então vamos desfrutar a juventude. E sabe o que eles diziam em outras palavras? Eles diziam: o irmão ali que faça, o que o pastor Pedro faça, que a irmã Ângela faça, e eles vão sobrecarregando, porque o papai e a mamãe deles criaram uma geração em que o filho e a filha não podem fazer nada, eu faço tudo. E isso afetou a igreja. Eu não vim para doutrinar, e parece que eu já estou doutrinando.
Não transfira o que o Senhor tem para você. Faça. Se disponha. É a melhor fase da sua vida. Tenha experiências com Deus, porque o Senhor quer te usar neste tempo. Você é a geração que o Senhor quer usar para este tempo. Ele quer marcar a tua vida, como Ele marcou a vida desses discípulos. Era final de tarde, quem sabe eles já pensavam que já tinham feito muito pela manhã, e agora ao final da tarde, eles pensando que vamos descansar, e Jesus, o pastor citou aqui Jeremias 29:11, porque era o que eu volto. Quando eu estava com 49, eu pensei que já não tinha mais nada para fazer. Quando eu vi que tinha havido uma mudança muito grande no meio da igreja, esta geração que poucos querem trabalhar, não são muitos, e eu pensei: Senhor, não tem mais nada para mim. Já não sou mais pastor de igreja. Eu penso que o meu negócio agora é ficar atrás desta cadeira, desta mesa. Não tem mais nada. Eu não conseguia sonhar mais nada. E quando Deus usou alguém, chegou para me dizer exatamente este versículo que o pastor Jason disse: eu oro por você todo dia. E o Senhor mandou me dizer Jeremias 29:11. E apesar de eu ler a Bíblia muitas vezes, mas tem hora que dá um branco na nossa mente, e eu não me lembrei de um texto tão conhecido. Mas cheguei em casa e abri a Bíblia, e ele dizia assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe por quê? Para mim era final de tarde aos 49 anos. Nós temos crises na nossa vida, na nossa idade, no nosso casamento, na nossa empresa. Nós passamos por crises, e normalmente essas crises vêm no final da tarde ou no período da noite. E eu comecei a chorar, porque ele começou dizendo: eu sei que pensamentos eu tenho. E eu comecei a chorar e dizer: Senhor, Tu estás me dizendo que Tu ainda tens planos para mim. Eu não conseguia ver, porque era final de tarde. Talvez eu estou falando para vidas aqui que não estão conseguindo ver uma saída, uma solução, não consegue ouvir uma resposta, porque você está sentindo que é final de tarde. Mas eu vim dizer nesta noite que o Deus ainda tem planos para a tua vida, e o que você não imagina, Ele vai fazer acontecer. Os discípulos não pensaram que já haviam feito tudo, e no final da tarde, Jesus estava falando com eles. Eles não sabiam o que passava no coração de Jesus, assim como você não sabe os planos que o Senhor tem para a tua vida. Você não conhece os seus pensamentos, você não conhece suas intenções, mas eles são mais altos do que você possa estar imaginando. Deus tem algo novo para a tua vida, para esta igreja, para o teu casamento, para o teu ministério, para os teus filhos, para a tua empresa, para a tua profissão. O Espírito de Deus está aqui. E
e Ele vê a fase que você está atravessando. Final de tarde, e os discípulos, pensando que iam descansar, já não tinham mais nada. Sabe por quê também? Porque eles haviam chegado às margens, e diz assim: passemos para o outro lado. Isso fala das nossas limitações. Às vezes eu e você chegamos à margem, e os nossos sonhos parecem desvanecer, porque nós nos encontramos às vezes limitados pelas circunstâncias, e chegamos à margem e dizemos: até aqui. Eu caminhava na praia hoje, e eu não sei nadar, quase morri afogado, 2 vezes, mas mesmo assim, o mar me encanta. E eu chegava na margem, e eu fiquei observando um homem nadando, e invejando ele, confesso a vocês, porque eu vi aquele homem atravessando, depois das ondas, na parte mais calma, e ele dando suas braçadas. Eu estava à margem, e penso que é só até aqui, é só molhar as ondas nas pernas, ou uma onda que me empurra, e eu não posso nadar. Talvez tem pessoas aqui nesta noite, que além de ser tarde na sua vida, você chegou à margem, vislumbra coisas, sonhas com elas, mas você diz: não tenho condições para atravessar, não tenho recursos, não sei, não vai acontecer. Mas eu vim te dizer que Deus tem um plano, e vai te levar para o outro lado, que você pensa que não vai conseguir chegar. Porque esta noite, quem veio receber de Deus uma palavra, a palavra de Deus é, olhando para você, olhando para mim, a palavra de Deus é imperativa, a palavra do Senhor Jesus, e Ele está dizendo: passemos para o outro lado. Eu vou estar com você. Nós vamos para o outro lado. Eu vou te levar para uma nova experiência. Porque se você pensa que já conhece Jesus, você está enganado. Porque os discípulos que estavam com Jesus ali faziam dias, vendo Jesus fazer milagres, operando e cooperando com Ele, e eles pensavam que já conheciam tudo de Jesus, já pensavam que eram os mais íntimos de Jesus. Mas nesse texto que acabamos de ler, ele vai mostrar, Jesus vai dizer assim: vocês ainda não me conhecem, você ainda não me conhece, eu tenho algo novo para você, eu vou te levar a uma nova experiência, através disto que você põe como limite. Há algo novo de Deus iniciando nesta noite. Eu falo uma palavra profética para vidas que estão com o coração aberto e sentindo-se cansados, porque acham que é tarde e porque acham que estão limitados pelas circunstâncias, sejam materiais, sejam por circunstâncias intelectuais, sejam por circunstâncias ministeriais, seja o que for. Mas hoje Deus começa a fazer algo novo na tua casa, na tua vida, na tua saúde, no teu ministério. Porque Ele não está brincando comigo e com você de sermos discípulos. Esta palavra é rema.
Há milhares de mensagens aqui. E eu sei que o pastor já usou esse texto, mas Deus falou para um outro momento, para uma outra pessoa, em um outro tempo, mas hoje ela é rema e é nova. O tempo se foi. Eu tenho que terminar. Passemos para a outra margem. Sabe o que eu quero dizer? Quando eu li isto, meus amados irmãos, o Espírito Santo me fez lembrar de Jacó, que vinha de uma situação complicada e estava voltando para casa, e de repente o Senhor o levou até um ribeiro, e aí ele lutou com o Senhor, e ele atravessou aquele ribeiro, chegando a outra margem. Não chegou como ele era, saudável. Lutou, foi ferido na coxa, e quando chegou do outro lado ele mancava. Eu não sei como você vai chegar do outro lado, mas você vai chegar do outro lado, não como Jacó, mas como Israel, com um novo nome. Sabe quem mais chegou à margem? Israel, quando sai do Egito, e Deus os conduziu até ali. Sabe o que eu quero te dizer? Que Deus está no controle de toda esta situação. Quantos aqui me conhecem? Levanta a mão assim. Eu tenho que voltar aqui, viu? Para dar de novo o meu testemunho. Eu era para ter desistido, porque um cansaço também me pegou. Mas eu sigo crendo que vou chegar do outro lado. Não abro mão disso. Quando eu volto aqui, agora, ao texto, para terminarmos. Já Israel chega à margem, e eles dizem: por que chegamos aqui? Para morrer aqui? E Deus, o mesmo que eu e você servimos, você já conhece a história, abriu o rio, o mar, perdão, e eles atravessaram e chegaram a outra margem. 40 anos depois disto, uma outra geração, que havia atravessado o deserto, chega agora diante do rio Jordão. Outro obstáculo para chegar à terra prometida. Chegaram, havia um rio que os impedia de conquistar a terra. Eu não sei que rio é este, que mar é este, que você está olhando e achando que é o grande empecilho da tua vida. Mas o que eu quero apontar é que tanto faz ser um ribeiro, tanto faz ser um mar vermelho, tanto faz ser um rio Jordão. Ele é Deus que detém as águas e te faz chegar ao outro lado. Quer mais um? Elias e Eliseu. Um atravessou o Jordão também, Elias, e quando Elias foi levado aos céus, Eliseu tem que voltar pelo mesmo rio e tem que atravessar para chegar a outra margem.
Eu não tenho mais tempo para dizer que em cada uma destas situações, o milagre de Deus foi, não só o milagre de Deus foi manifestado, mas o que passou a cada um destes, seu ministério foi renovado, outro foi arrebatado, outros conquistaram bênçãos. Eu estou querendo dizer que Deus vai te levar para algo extraordinário e você vai experimentar um novo tempo da sua vida, no seu casamento, na sua empresa, na sua igreja, no seu ministério, na sua saúde, porque esta noite eu estou sentindo que o Senhor que está falando, pessoas que estão aqui, quem sabe impactadas pela notícia de uma enfermidade, isto não é nada para Deus, isto não te limita. Naquele dia, ou Ele está dizendo, eu sei o dia que você está vivendo, sendo já tarde, você está dizendo, não tem mais o que acontecer, é tarde demais. Jogar a toalha, já fez muito. Eu quero dizer para você, que eu não estou te recriminando, e nem o Pai está te recriminando, porque Ele conhece a nossa estrutura, mas Ele veio aqui para te renovar as forças nesta noite. Muitos homens e mulheres de Deus, como você, se sentiram assim, que era tarde. Abraão, aos 100 anos, pensou que era tarde, e Deus estava apenas começando. Noé, aos 500 anos, achou que era tarde, e Deus estava apenas começando. Sabe, eu poderia citar muitos homens e mulheres. Vamos para o Novo Testamento e vamos dizer o caso de Jairo. Quando foi buscar a Jesus, como você veio buscar a Ele, você chorou, você adorou aos pés dEle, e se derramou, e entregou tua família, entregou tua empresa. Mas durante esse caminhar, alguém parece que roubou o teu tempo e roubou a tua bênção, porque uma mulher que sofria, mas para ele era uma mulher intrometida, estava tirando o tempo, a urgência. Até que alguém chega e diz assim: esquece, já é tarde, tua filha já morreu. Eu vim dizer para você o que Jesus disse a Jairo: crê somente, crê, porque o milagre já está acontecendo. Jesus está a caminho da tua casa, Jesus está indo, não para te consolar e dizer que pena, aquela mulher lá atrás me atrapalhou, se eu tivesse chego, eu tinha mudado essa situação, mas agora eu não posso. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Repreendeu os incrédulos, porque nunca falta incrédulos ao teu redor. Sai para fora, afaste-se de quem está às vezes não acreditando na bênção que o Senhor diz que tem para você. E Jesus disse: ela está dormindo. Sabe o que eu vim dizer? O que parece impossível, parece morto, só está dormindo. Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Suas melhores amigas, Marta e Maria, ponha-se em pé, por favor. Marta e Maria também pensaram que já era tarde. Jesus chegou ao 4º dia, e as duas, amarguradas pela situação, se queixaram do seu amigo Jesus, e disse: tu chegou tarde. O estado do meu irmão, talvez você esteja dizendo: Jesus chegou tarde. O estado do meu filho, da minha filha, do meu esposo. Eu estou com uma irmã
que há 8 anos atrás descobriu que estava com câncer aos 38 anos, 37. Tirou as 2 mamas, veio lutando como guerreira, foi curado de um câncer, e apareceram outros, e o médico disse: isso não é metástase, você é uma reprodutora de câncer. Teu caso é raro, você produz câncer. E agora, semana passada, ela ligou chorando porque eles fizeram outra tomografia e descobriram agora 3 cânceres no cérebro. 3 tumores. Você pensa que eu me abalo? Eu sei em quem tenho crido. Ele ressuscita morto. Há 1 ano atrás, eu vim aqui ao Rio, fui pregar em Petrópolis e começou uma dor de dente. E só quem sofreu dor de dente sabe que isso é terrível. E começou a latejar. Era sexta-feira, eu tinha que pregar 2 noites. E eu não conhecia nenhum dentista. Então o que eu conhecia era o Doutor Jesus. Dobrei os meus joelhos e orei: Jesus, estou longe de casa, preciso pregar 2 noites, eu sei que tu podes me curar, tira esta dor. E eu me levantei, como eu estou aqui, sem dor nenhuma. Fui para casa. Cheguei em Curitiba segunda-feira, minha dentista mandou fazer uma panorâmica e me liga à noite e disse: cara, você deve estar subindo pelas paredes. Eu disse: por quê? Porque teu dente está necrosado. Há uma mancha aqui bem em cima e está todo necrosado. Amanhã cedo você vai no Dr. Luiz, e ela estava em Londres, e me encaminhou a outro doutor. Quando eu cheguei no doutor, ele já tinha meu laudo, eu conversando com ele, ele olhava para mim, olhava para o laudo, olhava para mim. Ele disse: eu não estou entendendo. Eu disse: o que é, doutor Luiz? Você está vendo essa mancha escura aqui? Sim. Ele disse: teu dente está necrosado. Você era para estar subindo pelas paredes aqui. Eu era para te operar com urgência. E você está conversando aqui como se não tivesse nada. Eu digo: então eu vou testemunhar para o Senhor de um Deus que ouve a oração. Sabe por que você está aqui nesta noite e esta palavra vem? Porque Ele ouve a tua oração, o teu gemido. Ele vê a tua lágrima. Porque eu estou dizendo, dor de dente e câncer tem diferença para Deus? Para o homem parece ser um mar de distância. Não se pode comparar. E para Deus isso se compara? Sim ou não? Não. Assim como Ele me curou, Ele pode curar minha irmã. Eu creio. Assim como Ele me fez muitas outras curas, Ele vai fazer também na tua vida. Ele ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Ele disse: Talita cumi, e levantou a menina. Já era tarde para Marta e Maria. Pode ser que você esteja dizendo: é tarde, pastor. O processo já foi encerrado. Ele abre processo, Ele muda governo, Ele destitui, Ele constitui. Ele é Deus. Naquele dia, sendo já tarde, quem falou? Pastor Jaso aos seus discípulos. Foi assim que está o texto? O pastor Nelson, o teólogo Pedro. Quem disse? Quem falou aos discípulos? Jesus. Quem está falando nesta noite? Quem
te está falando nesta noite. Você pode dizer: Jesus disse aos seus discípulos: passemos. Ele estava dizendo: vou levar vocês a um outro patamar, a uma nova experiência. Você não me conhece o quanto pensa que me conhece. Nós vamos atravessar. O que eles passaram para chegar do outro lado, eu vou deixar com o pastor Jaso. Depois ele prega sobre a tempestade furiosa que se levantou. E os discípulos que pensaram que caíram numa emboscada, vamos morrer. E Jesus dormia, porque o salmo tinha que se cumprir: e eu me deito e descanso e durmo tranquilo, porque eu sei que tu estás comigo. Eu quero que você saiba nesta noite que um novo momento chegou para a tua vida. O que você vai passar não é para você ter medo, porque ele não disse passem, ele disse passemos. Eu vou passar com você. Aleluia, aleluia. Eu vou passar com você. Nós vamos junto nesta. Você vai conhecer algo extraordinário, mas eu vou estar com você. Vai soprar um tufão, mas eu estou com você. Você vai ouvir negativas, mas eu estou com você. No momento certo, no momento certo, Sérgio, no momento certo, Jason, quando o tufão soprar e você sentir o medo de que a barca vai afundar, ele vai se pôr de pé, ele vai fazer e você não vai morrer. E ele vai dizer: aquieta-te. Voz mansa e suave, mas com autoridade: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Sabe por que tudo isso? Porque do outro lado da margem tem vidas esperando para ser liberta, para ser transformada. Há muito, 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 muito forte o que o Senhor quer dizer nesta noite. As paredes vão se estender. Não sei se é neste local, mas o que eu quero dizer é uma amplitude. Porque Deus vai trazer algo novo, porque vidas estão precisando ser libertas através de você. Não se negue, não recue, ainda que para você tudo pareça ser tarde. Canta, meu querido. Enquanto ele canta, eu quero que você dê um passo, porque eu quero orar por você, um passo de fé, e venha receber uma oração, por favor, oração de renovação, oração de conforto, de restauração, oração para a tua saúde, oração que liberta e que transforma. Se houver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, mas hoje você quer entregar sua vida para Ele, levante a tua mão assim, eu quero orar por você. Se você quer se reconciliar, eu quero orar por você, porque ainda que parecia ser tarde, estar perdido, Ele veio para mudar tua história. Eu não vou insistir. Se
você recebeu esta palavra, sabe que Deus falou para você. Eu estou te esperando. E conquistar, renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Sobre o teu coração, por favor. Os que estão aqui à frente, põe a mão sobre o coração. Pastor Jason, por favor, com as tuas mãos abençoadoras, nos ajude a orar por essas pessoas. Pastor Pedro, por favor, põe as mãos para a renovação de forças, para a cura dos que estão necessitados. Não há mais ninguém, posso orar? É só estes? Pai, no teu nome nós te louvamos, nós te agradecemos no nome santo de Jesus e te damos graças, Jesus, por tua palavra que mais uma vez veio aos nossos corações. Estas vidas que estão a teus pés, diante do teu altar, rendidas, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo toque, que o teu Espírito Santo renove, que o teu Espírito Santo restaure, que o teu Espírito Santo lhe aumente a fé, que o teu Espírito Santo lhe dê discernimento, que o teu Espírito Santo lhe dê alegria, encha-o de tua paz. Senhor, repreenda o medo nela, repreenda a tristeza, a amargura, a ansiedade, saia agora na autoridade do nome de Jesus. Jesus, começa hoje algo extraordinário, leva ele a um novo patamar, leva ela a uma nova experiência, usa ela poderosamente dentro do teu reino, abençoa a sua vida. Se alguém está enfermo, seja curado pela autoridade do nome de Jesus, porque tu não mudaste, tu és o mesmo. Cura, liberta, transforma, em nome de Jesus. E todos dizemos: aplaude o Senhor. Muito obrigado. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. se o inimigo quiser me combater, Passa a temer, não importa o que enfrentarei, a unção imbatível sei. com unção imbatível serei, com unção imbatível serei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Talvez o pastor Nelson, a gente vai ser aqui bem, entenda, talvez seja uma das poucas pessoas no mundo, posso ser ousado de falar isso, que ele pode falar o que é ser renovado, o que é renovar a esperança. Talvez a maioria não conheça o testemunho do pastor Nelson, um ex-presidiário. Uau!
do ex-presidiário. Um dia ele vai contar esse testemunho aqui, por isso que ele falou, eu preciso voltar aqui para contar o testemunho. Mas não foi aqui não, foi nos Estados Unidos. E o testemunho dele é para a gente falar, meu Deus, ainda tem homem crente nesse mundo. De renovar a esperança, de renovar a fé, de falar, Senhor, eu preciso ser crente. Quando a gente ouve o testemunho dele, eu espero que a gente marque. Mas ele foge, ele vem, ele foge muito rápido da gente aqui, né, pastor Gerson? Foge muito rápido. E um tempo mais longo para ele poder testemunhar, de renovação. Um homem que tem autoridade para falar o que é isso. Esta noite é uma noite de renovação de fé. É a noite de renovação de esperança. De que o Senhor muda a história. É para que você não desista. De falar, o sonho acabou. Ele só está começando. Ele só está começando. Só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe a luta que você tem passado. Trabalho, família, vida conjugal, vida ministerial. Só Deus sabe, na sua vida íntima com Deus, só Deus sabe. E eu creio que Deus falou nesta noite contigo. A esperança. A esperança. A esperança. O renovo na presença do Senhor, ela foi liberada nesta noite. E que você coloque isso no teu coração. E conte o testemunho para a glória do Senhor. Obrigado, pastor Nelson. A gente vem sempre com uma boa expectativa, mas é sempre surpreendido. Obrigado pela sua presença com a sua esposa, que nos abençoou tanto nesta noite. Pai, te adoramos nesta noite, Senhor. Te adoramos pela tua bondade sobre nós. Porque a gente chega à tua casa, Senhor, porque sabemos que a tua presença ela é perfeita, ela é clara, ela é evidente. Obrigado por essa noite especial, Pai, de ouvirmos a tua palavra de forma tão clara, de saber que não são lutas, não são dificuldades, não são circunstâncias que vão nos fazer parar, mas a tua presença em nós, que se renova a cada dia, Senhor, a cada dia. E que esta palavra, Senhor, seja um recomeço de intimidade, de comunhão, de esperança, de que o Senhor está no barco. De que o Senhor está no barco. Abençoe os teus filhos, Pai, com a graça, com a tua presença, colocando em cada um a esperança, Senhor, de comunhão, de intimidade, de que as coisas vão mudar. E que cada um possa entender esse momento de busca, de submissão, Senhor, para que através de cada um dos teus filhos o teu nome seja glorificado, Pai. Oramos, te agradecemos por esta noite abençoada e sempre te pedindo, Pai, guarda a nossa saída, leva-nos debaixo da tua boa mão como tens levado, Senhor. Oramos, glorificamos o teu nome. E por esta noite abençoada nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Paizinho querido, e que o amor, as doces consolações do Espírito Santo, aquele que nos renova, aquele que nos fortalece, aquele que renova a esperança, seja com cada um de nós, não somente hoje, mas a cada dia da nossa vida. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Noite abençoada, queridos, na presença do Senhor.